Você sabia que existe uma razão psicológica profunda pela qual muitos idosos não conseguem ultrapassar a barreira dos 82 anos? E essa razão não tem nada a ver com genética, alimentação ou exercícios físicos. Tem a ver com algo muito mais profundo que Carl Jung descobriu ao estudar o inconsciente humano durante décadas. Se você tem mais de 60 anos, ou se tem alguém que ama nessa faixa etária, precisa ouvir isso até o final. Porque o que vou revelar hoje pode literalmente adicionar anos de vida plena, consciente e significativa. Meu nome é Dr. Marcos Oliveira e há mais de 30 anos trabalho com psicologia junguiana aplicada à longevidade emocional. E o que descobri ao estudar milhares de casos vai chocar você. A verdade é que a maioria das pessoas não morre de velhice. Elas morrem de algo muito mais sutil, muito mais silencioso, algo que Carl Jung chamou de morte psíquica antes da morte física. Deixe-me explicar isso com clareza. Carl Jung percebeu algo extraordinário ao trabalhar com pacientes idosos em seus últimos anos de vida. Ele notou que aqueles que viviam além dos 85, 90 anos, ou até ultrapassavam os 100 anos, tinham algo em comum. Não era apenas saúde física, era algo na psique deles, algo na forma como encaravam a vida, o significado, o propósito. Jung chamou isso de individuação tardia, o processo de se tornar verdadeiramente quem você é, mesmo nos últimos capítulos da vida. Mas a grande maioria das pessoas, meus queridos, para esse processo por volta dos 75, 80 anos. E quando a psique para de crescer, quando a alma para de buscar significado, o corpo simplesmente segue o exemplo. Você já reparou como algumas pessoas idosas parecem estar apenas esperando a morte? Como se tivessem desistido de viver antes mesmo de morrer. E isso não é depressão comum. É o que Jung chamou de regressão da libido. Quando toda a energia vital da pessoa se volta para dentro, não para crescimento e transformação, mas para dissolução e morte. Agora, preste muita atenção porque aqui está o segredo que pode mudar tudo. Jung descobriu que existe um arquétipo específico que determina como envelhecemos e quando morremos. Ele chamou esse arquétipo de o sábio ou o Senex. O Senex tem duas faces. A face luminosa é o ancião sábio, cheio de experiência, propósito e vitalidade espiritual. A face sombria é o velho amargo, rígido, que se apega ao passado e teme o futuro. E aqui está a verdade brutal. A maioria das pessoas, ao chegar aos 70 e poucos anos, ativa a face sombria do Senex sem perceber. Eles começam a dizer coisas como: já vivi minha vida, agora é só esperar. Meus melhores anos já passaram, não tenho mais nada para fazer neste mundo. Você reconhece essas frases? Talvez você mesmo já as tenha dito ou ouviu de alguém próximo. Essas frases não são apenas palavras, são decretos psíquicos. São comandos que o inconsciente recebe e executa com precisão cirúrgica. Carl Jung foi muito claro sobre isso. O que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Quando um idoso aceita internamente que sua vida acabou, que não há mais propósito, mais crescimento, mais descobertas, o inconsciente começa a preparar o corpo para a morte. Não é coincidência que tantas pessoas morram poucos meses depois de se aposentarem, ou logo após perderem o cônjuge, ou quando os filhos saem definitivamente de casa. Por quê? Porque nesses momentos, a pessoa perde seu senso de propósito, sua razão de ser. E sem propósito, a psique entra em colapso. Agora, deixe-me contar uma história real que ilustra perfeitamente isso. Conheci um senhor chamado Alberto, de 79 anos. Ele veio ao meu consultório porque sua família estava preocupada. Alberto tinha desenvolvido uma série de problemas de saúde. Pressão alta, diabetes descontrolado, dores crônicas inexplicáveis. Os médicos diziam que era normal para a idade,
mas eu sabia que havia algo mais profundo acontecendo. Nas primeiras sessões, Alberto repetia constantemente: Doutor, eu já fiz tudo o que tinha que fazer nesta vida. Trabalhei durante 50 anos, criei meus filhos, construí minha casa. Agora estou só esperando minha hora chegar. Você percebe a resignação nessas palavras? A aceitação passiva da morte? Apliquei com Alberto uma técnica junguiana chamada imaginação ativa. Pedi que ele fechasse os olhos e imaginasse sua própria vida como um livro. E que me dissesse: quantos capítulos faltam ser escritos? Alberto abriu os olhos com lágrimas escorrendo. Nenhum, doutor. O livro está completo. E ali estava a verdade. Alberto tinha inconscientemente decidido que sua história tinha terminado. Seu inconsciente tinha recebido a ordem: prepare-se para o fim. Mas então, fizemos algo revolucionário. Comecei a trabalhar com Alberto usando o conceito junguiano de a segunda metade da vida. Jung acreditava que a vida se divide em duas grandes jornadas. A primeira metade é sobre construir carreira, família, identidade social. A segunda metade é sobre significado, sabedoria, legado espiritual, conexão com o self. Perguntei a Alberto: e se sua primeira vida realmente acabou? E se agora você está prestes a começar sua segunda vida? Sua vida real, aquela que você veio viver, mas nunca teve tempo. Algo mudou nos olhos dele naquele momento. Começamos a explorar seus sonhos nunca realizados. Descobrimos que Alberto sempre quis aprender a tocar violão, mas nunca teve tempo. Que ele tinha histórias da família que ninguém tinha registrado. Que ele tinha uma relação distante com 2 dos seus netos e queria reconectá-los. Em 6 meses, Alberto estava irreconhecível. Não só sua saúde física melhorou drasticamente, a pressão normalizou, o diabetes foi controlado, as dores desapareceram, mas algo em seu espírito tinha renascido. Ele me disse: doutor, eu estava morto por dentro, só esperando o corpo acompanhar. Alberto hoje tem 87 anos. Toca violão em um grupo de idosos, escreveu um livro com as memórias da família e tem uma relação linda com seus netos. Ele ativou a face luminosa do Senex. Ele se tornou o ancião sábio, não o velho amargo. E essa é a diferença entre quem morre aos 82 e quem vive até os 95 com vitalidade. Agora, vamos ao que realmente importa. Como você pode aplicar isso na sua vida? Carl Jung identificou 4 pilares psicológicos que mantêm a psique viva e vibrante na terceira idade. Ele chamava isso de os 4 guardiões da longevidade consciente. O primeiro guardião é o propósito renovado. Jung dizia: o homem não pode suportar uma vida sem sentido. Depois dos 70, você não pode simplesmente parar de ter propósito. Você precisa encontrar um novo propósito, adequado a essa fase da vida. Esse propósito não precisa ser grandioso. Pode ser cuidar de um jardim, ensinar algo para os mais jovens, escrever suas memórias, fazer trabalho voluntário. O importante é que toda manhã, quando você abre os olhos, exista uma razão para levantar da cama que não seja apenas sobreviver mais um dia. Pergunte-se agora: qual é o meu propósito nesta fase da vida? Se a resposta for não tenho nenhum, você acabou de descobrir por que sua saúde tem declinado. O segundo guardião é a integração da sombra. Jung passou décadas estudando o que ele chamou de sombra. Todas as partes de nós mesmos que negamos, reprimimos, escondemos. Na juventude, podemos fugir da nossa sombra, mas na velhice, ela nos alcança inevitavelmente. Todas aquelas mágoas não resolvidas, aqueles arrependimentos, aquelas raivas guardadas, aqueles medos não enfrentados, eles se acumulam na psique como toxinas. E na terceira idade, essas toxinas psíquicas começam a se manifestar como doenças físicas. Jung dizia: tudo o que não é consciente retorna como destino.
Quantas pessoas idosas você conhece que estão amargas, ressentidas, cheias de raiva do passado? Essa amargura é sombra não integrada. E ela mata. A integração da sombra significa fazer as pazes com sua história. Significa perdoar, não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece paz. Significa olhar para seus erros e aceitá-los como parte da sua humanidade. Significa reconciliar-se com as partes de você que você sempre rejeitou. Esse trabalho é difícil, doloroso às vezes, mas é absolutamente necessário para uma longevidade saudável. O terceiro guardião é a conexão com o self. Jung diferenciava o ego do self. O ego é sua personalidade, sua identidade social. O self é sua essência mais profunda, sua alma, sua conexão com o divino. Na primeira metade da vida, vivemos principalmente através do ego. Mas na segunda metade, precisamos fazer a transição para o self. O que isso significa na prática? Significa menos preocupação com aparências e mais com essência. Significa menos apego a opiniões alheias e mais confiança na sua voz interior. Significa desenvolver uma vida espiritual autêntica, não necessariamente religiosa, mas espiritual. Jung descobriu que pessoas que desenvolvem uma conexão profunda com o self na velhice têm uma aceitação serena da morte. Elas não temem o fim porque entendem que o self é eterno, transcende o corpo físico. E, paradoxalmente, essa aceitação serena da morte é o que permite viver mais plenamente. O quarto guardião é a transmissão de sabedoria. Jung acreditava que uma das tarefas psicológicas mais importantes da velhice é transmitir sabedoria para as gerações seguintes. Isso está programado no nosso inconsciente coletivo. Os anciãos sempre foram os guardiões da sabedoria tribal. Mas na sociedade moderna, os idosos são frequentemente marginalizados, considerados irrelevantes. Isso cria uma ferida psíquica profunda. Quando um idoso sente que sua experiência não tem valor, que sua sabedoria não interessa a ninguém, algo dentro dele morre. Por isso, é tão importante encontrar formas de transmitir o que você aprendeu na vida. Pode ser conversando com netos, escrevendo, mentorando jovens, ensinando um ofício. O simples ato de sentir-se útil, de saber que sua experiência tem valor, adiciona anos de vida. Agora quero compartilhar com você um exercício poderoso que Jung usava com seus pacientes idosos. Ele chamava isso de o diálogo com a morte. Parece mórbido, mas na verdade é profundamente libertador. Jung pedia que a pessoa imaginasse ter uma conversa com a própria morte. Não com medo ou negação, mas com curiosidade e respeito. Ele diria: feche os olhos e imagine que a morte está sentada na sua frente. Agora pergunte a ela: quando você virá me buscar? E espere a resposta do seu inconsciente. A maioria das pessoas, quando faz esse exercício honestamente, percebe que tem uma intuição clara sobre quanto tempo ainda tem. E aqui está o interessante. Quando você reconhece e aceita esse tempo, você para de desperdiçá-lo. Você para de viver no piloto automático. Você para de adiar o que realmente importa. Jung dizia: a aceitação da morte dá significado à vida. Muitas das pessoas que vivem além dos 90 anos fizeram as pazes com a morte. Elas não a temem nem a desejam. Elas simplesmente a aceitam como parte natural do ciclo. E essa aceitação libera uma energia psíquica tremenda para viver o presente com intensidade. Quero que você entenda algo fundamental. A idade cronológica não determina sua vitalidade psíquica. Eu conheci pessoas de 60 anos psiquicamente mortas, apenas esperando o corpo acompanhar. E conheci pessoas de 95 anos com mais vitalidade, curiosidade e alegria de viver do que muitos jovens. A diferença não está no corpo, está na psique. Carl Jung viveu até os 85 anos. Trabalhando ativamente até seus últimos dias. Mesmo em seus 80 anos,
Ele estava escrevendo, atendendo pacientes, explorando novos conceitos. Por quê? Porque ele praticava o que pregava. Ele mantinha sua psique viva, crescente, curiosa. Ele dizia: o que você é muito mais importante do que o que você tem ou o que você fez. Na velhice, você não é mais seus feitos ou suas posses. Você é sua essência, sua consciência, sua sabedoria acumulada. E se você cultivar essa essência, se você honrar essa sabedoria, se você mantiver sua psique viva, seu corpo responderá: não estou prometendo imortalidade, estou oferecendo algo muito mais valioso, vida consciente e significativa até seu último suspiro. Porque a verdadeira tragédia não é morrer aos 82 anos. A verdadeira tragédia é estar morto por dentro aos 75, apenas esperando que o corpo perceba. Então, minha pergunta para você, meu querido amigo ou amiga, é esta: sua psique está viva? Você acorda todo dia com propósito? Você está fazendo as pazes com seu passado? Você está conectado com sua essência mais profunda? Você está compartilhando sua sabedoria? Se a resposta for não, então você sabe exatamente o que precisa mudar. E eu quero te encorajar, nunca é tarde demais. Jung começou alguns dos seus trabalhos mais profundos depois dos 70 anos. Muitos dos seus insights mais importantes vieram na velhice. Porque é na segunda metade da vida que realmente temos tempo e maturidade para nos conhecermos profundamente. A primeira metade é barulhenta, cheia de exigências externas. A segunda metade pode ser silenciosa, introspectiva, profundamente significativa. Se você tem um ente querido idoso que parece estar desistindo da vida, compartilhe essas ideias com ele. Pergunte sobre seus sonhos não realizados. Explore possibilidades de propósito renovado. Às vezes, uma única conversa, uma única pergunta pode reacender a chama psíquica. E se você mesmo está nessa fase da vida, eu te convido a fazer uma reflexão profunda. Quais capítulos do seu livro ainda não foram escritos? Que versão de você ainda não se manifestou completamente? Que sabedoria você precisa transmitir antes de partir? Carl Jung dizia que a maior tarefa da segunda metade da vida é tornar-se quem você realmente é. Não quem seus pais queriam que você fosse, não quem a sociedade esperava, mas quem, no fundo da sua alma, você sempre foi. E quando você embarca nessa jornada de autenticidade, algo mágico acontece. Seu corpo rejuvenesce, sua mente se aguça, seu espírito se expande, porque você está finalmente vivendo de dentro para fora, não de fora para dentro. Você está finalmente em casa na sua própria alma. E uma alma em casa no seu próprio ser não tem pressa de partir. Então, sim, muitos idosos não viverão além dos 82 anos, mas não por causa da idade, por causa da resignação psíquica. Você não precisa ser um deles. Você pode escolher a vida consciente até seu último dia. Você pode escolher crescer, não apenas envelhecer. Você pode escolher a sabedoria, não a amargura. Você pode escolher o propósito, não a mera sobrevivência. E quando você fizer essas escolhas, quando você ativar a face luminosa do Senex dentro de você, não apenas adicionará anos à sua vida, você adicionará vida aos seus anos. E essa, meu querido, é a verdadeira longevidade. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu que essas palavras chegaram no momento certo, é porque sua alma está pronta para essa transformação. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários uma palavra que resuma o que despertou em você. E se você sente o chamado para mergulhar mais fundo nessa sabedoria junguiana aplicada à vida plena, inscreva-se neste canal, porque a cada semana estou aqui, compartilhando os segredos que Carl Jung descobriu sobre como viver conscientemente em cada fase da vida. Lembre-se, você não está envelhecendo, você está amadurecendo como um vinho fino, ganhando profundidade, complexidade,
sabor. Honre esse processo. Até nosso próximo encontro nesta jornada sagrada do autoconhecimento.